Bom dia, pessoal, para quem está no Instagram, para quem está no YouTube, muito bom dia. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade e para a gente começar, na realidade, a gente vai trazer de volta algo que a gente já trouxe para reflexão aqui, que é a questão da preocupação. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação em excesso. Você extrapola no que tange a se preocupar, se ocupar antecipadamente. Então, eu pergunto para vocês, quem de vocês já não passou por uma situação de ansiedade na vida de vocês? Quer fazendo uma prova, né? Indo para uma prova, quer indo para uma entrevista com emprego, quer seja para conhecer alguém que você intenciona ter um relacionamento, né? Hoje em dia a internet tem esse papel, né, de fazer com que as pessoas se conheçam através dos aplicativos, né? E quando a pessoa marca o encontro para conhecer de fato essa pessoa presencialmente, também causa uma ansiedade. Esse movimento que faz com que você fique com as mãos geladas, suando nas mãos, né? Com aquela palpitaçãozinha no coração, e como vai ser isso? Uma angústia leve, né? Digamos assim, aquela coisa que nos impulsiona a fazer algo que está dentro do desejo naquele momento. Então, assim, essa ansiedade é a ansiedade que a gente pode considerar boa, fisiológica, né? Que nos leva a um avanço, a ir adiante, né? É como numa situação de perigo a gente desencadeia aquela vontade de fugir daquela situação ali. Então, esse desencadear de uma ação, né? Uma ação de explosão, de ímpeto, de que eu tenho que dar meu jeito, né? Ela está vinculada a uma parte do nosso sistema nervoso que chama-se sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso, a gente não tem um controle sobre ele, uma atuação sobre ele. Como o próprio nome diz, ele é autônomo, ele desencadeia na hora que deflagra algum estímulo para que ele comece a desencadear. Então, por exemplo, né, numa situação de uma prova, né, numa situação de uma entrevista de emprego, que eu preciso estar ali inteiro, né, uma adrenalina lá em cima para que eu possa dar conta daquela demanda de exigência que tem numa prova ou numa entrevista, eu preciso de umas substâncias que são secretadas pela parte simpática desse sistema nervoso autônomo. Então, ele desencadeia, o simpático vai jogar essas enzimas na minha circulação sanguínea e vai desencadear todos esses sinais que eu acabei de falar, como suor, mão fria, um certo tremor no falar, né? Uma série de coisas que desencadeiam a partir dessa liberação dessas enzimas na minha corrente sanguínea. Porém, passada aquela situação de estresse ou de ansiedade, né, propriamente dita, por conta de um evento que eu preciso dar conta dele, vem a parte
que é do parasimpático e diminui essa substância que estava na minha corrente sanguínea que faz eu ter esse ímpeto. Então, são os dois ali equilibrando, né, as minhas ações. E como tudo, né, no nosso corpo, é exatamente isso que acontece, um equilíbrio. O meu corpo, ele tem a capacidade de restaurar todas as agressões sofridas, entre aspas, entre bastante aspas. Por quê? Se a agressão ela for maior do que a capacidade que eu tenho de restaurar, isso se torna patológico. E é aí que a ansiedade precisa de uma atenção maior. Imagina você se a sua ansiedade vai além desse impulsionamento. Se ela causa para você uma impactação, uma forma de você paralisar, de você não conseguir ter uma ação, aí ela começa a ficar prejudicial a você. Ela não é mais benéfica, ela não é mais para te impulsionar. Ela começa a ter uma característica patológica do medo, da fobia, do desequilíbrio emocional, e aí você não consegue mais realizar praticamente nada. Você vai ficando embotado em você mesmo e se isolando cada vez mais. Depois da pandemia, né, 2020, ali surgiu a pandemia aqui no nosso país, né, março mais ou menos de 2020, embora já em dezembro de 2019 já existia alguns indícios da pandemia, mas ela eclodiu mesmo lá em março. E aí veio aquele confinamento, né, dentro de casa, as pessoas tiveram que ficar sem ir ao trabalho, confinados dentro de casa, trabalhando de casa, não saindo, não indo a médicos, enfim, ficou um isolamento, né? Esse isolamento provocou um aumento substancial do número de pessoas com ansiedade, que a gente chama de uma ansiedade já patológica, criando a síndrome do pânico, a dificuldade de se relacionar, de voltar a esse relacionamento de grupo, a esse relacionamento de comunidade. Então isso realmente aumentou bastante. E também a questão diagnóstica também começou a ser mais clara, né? Então, dentro desse conjunto todo, né, muitas das vezes as pessoas têm muito preconceito de procurar certos profissionais, como o psicólogo ou o psiquiatra, que seriam pessoas próprias para diagnosticar se a sua ansiedade está além daquela função fisiológica de impulsionamento. Esses profissionais, eles conseguem diagnosticar e te tratar de uma forma mais adequada, corrigindo todas as falhas da dosagem de um medicamento ansiolítico, por exemplo, não é? E aí muitas das vezes, porque assim, a cultura nossa, né, voltando aqui um pouquinho, desculpa, a cultura nossa é de dizer assim, não, eu não vou procurar psicólogo nem psiquiatra, eu não estou maluco, eu não sou doido, então eu não procuro esse profissional. E aí eu vou procurar o meu clínico. Eu vou conversar com o meu clínico, porque ele já me conhece há muito tempo, sabe sobre o meu histórico, então eu vou procurar o meu clínico. E aí, realmente, esse profissional acaba te dando um ansiolítico. Porém, não é a especialidade dele. E ele não vai fazer um diagnóstico, nem uma pesquisa de que a sua ansiedade está nesse nível e se ela é realmente uma ansiedade. Existem alguns medicamentos
que podem causar sintomas semelhantes à da ansiedade, como os corticoides, por exemplo, que eles podem causar taquicardia, aumento da pressão arterial, tremores. Então, existem remédios que podem causar isso também, como também síndromes cardiológicas, que você precisa investigar. Não tão somente achar que aquilo é uma ansiedade, né? É preciso ter um diagnóstico preciso daquilo que você realmente está passando naquele momento. E pior ainda que isso, é que aquele médico que nos conhece há muito tempo, tal, a gente fica com uma liberdade muito grande de pedir mais uma receitinha quando acaba o remédio, aí pede mais outra, e aí você fica anos se tratando com o mesmo medicamento, com a mesma dosagem e cada vez mascarando mais o seu problema e não resolvendo ele de fato, né? E os ansiolíticos, ele interfere na sua memória atual. Você vai perdendo. Você fica pensando que ele me deixa mais calminho, eu consigo dormir melhor, e isso te dá um conforto. E aí você deixa de ver realmente o que está desencadeando a sua ansiedade, os seus sinais de ansiedade. E aí você entrou na síndrome ansiolítica e você não se deu conta e você está mascarando isso cada vez mais. Então, é preciso que você conheça primeiro a si mesmo, para você entender o que desencadeia em você a ansiedade e poder, de uma certa forma, com o seu controle emocional, poder contornar certas situações ou não se colocar nessas situações que você já sabe que pode desencadear uma crise, que pode desencadear um surto de ansiedade, uma síndrome de ansiedade, e você poder equilibrar aquelas situações. Uma outra questão é que o que você precisa ter uma vida mais regrada, ter um bom sono, ter uma boa alimentação, ter atividades físicas diárias e regulares, porque tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais equilibrada emocionalmente. E quando você consegue manter esse equilíbrio, essa ansiedade, ela vai ter dificuldade de entrar e tirar você do seu equilíbrio, do seu controle emocional, certo? Então, é bem aquele ditado da esfinge, né? Da esfinge: conheça-se a ti mesmo ou te devoro, não é? Então, é isso. Você precisa se conhecer, porque senão você mesmo se destrói. E é preciso que a gente possa caminhar no sentido de não entrar nessa situação que ela aparece para a gente, mas de uma forma fisiológica, de uma forma que nos impulsione para a vida, que nos impulsione a realizar os atos que a gente precisa para aquele momento, tá certo? Então, cuide-se bem de você, beba bastante água, faça alimentação saudável, que realmente possa equilibrar todo o seu organismo, seu açúcar, evite bebida alcoólica, evite açúcar demais. O açúcar apodrece a gente por dentro. Então, evite o açúcar. Eu sei que ele é viciante, mas procure evitar. Coma coisas mais saudáveis para você. Faça atividades físicas diárias. Escolha uma coisa que você realmente goste de fazer. E vai lá e começa. E aí você vai
cada vez mais está integrado com as suas atividades, tanto as físicas quanto as do dia a dia, certo? E tenha um bom sono. A qualidade do sono é tudo. Observa como você fica no dia seguinte se você dormiu poucas horas de sono. Não é a mesma coisa. Seu dia fica carregado, fica arrastado. Então, não se permita deixar o seu corpo nessa situação. É para você. É para você se cuidar. Você precisa disso. Você merece isso, além de tudo. Ok? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje em relação à ansiedade. Tem muita coisa para se falar de ansiedade, a gente precisaria de muito mais tempo para falar, esmiuçar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que eu já deixei uma pontinha de inquietação para você poder pesquisar mais, saber se você está nesse limite entre a ansiedade fisiológica de uma ansiedade patológica, tá bom? Então, agora nós vamos fazer aquela nossa meditação diária para que a gente possa recarregar nossas baterias, ter um dia mais tranquilo, mais promissor, de progresso, de realizações, não é? De calmaria, de controle emocional, não é? Para que a gente possa ter um relacionamento mais perfeito possível com todas as pessoas que nos cercam, seja no trabalho, na família, na escola, enfim. Tá bom? Então, vamos começar a nossa meditação. Eu vou botar uma musiquinha, hoje eu acho que vai dar certo, então vamos lá. Com a musiquinha é sempre bom, né? É sempre melhor. Então vamos lá. Espero que vocês estejam ouvindo. Bom dia, Ruth. Que legal que você está aqui. Muito bom. Jeff, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Nós vamos começar a nossa meditação agora. Então, para vocês que não estiveram, de repente, nos outros encontros que nós já tivemos aqui, a nossa meditação, ela segue os preceitos Raja Yoga, da escola Brahma Kumaris de meditação. Nós aprendemos nessa escola que nós somos uma centelha divina, né? Isso a gente aprende também em outras situações, em outros lugares de estilo de vida que nos promove, né, um estilo de vida diferente, onde a gente pensa um pouco mais, a gente cuida um pouco mais dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, na meditação Raja Yoga, nós somos essa centelha divina, nós somos parte da alma suprema, que é uma luz extrema, uma luz maior, que rege todo esse universo que a gente habita. Então, nossa alma, que é o ponto que a gente vai se ocupar na nossa meditação, ela está aqui, ó, entre as duas sobrancelhas. E nós vamos pegar esse ponto de luz, que é o que verdadeiramente nós somos, um ponto de luz, e nós vamos fazer uma grande viagem até a alma suprema, para que a gente possa recarregar a nossa energia, para que a gente possa recarregar nossas baterias, tá bom? Então, a alma é onde a gente retém todos os sanskaras, todos os registros daquilo que a gente aprendeu e que a gente sedimentou, que é isso que nos torna mais capaz de entender
o outro nas suas dificuldades, aquilo que a gente já passou e aquilo que a gente já internalizou na nossa alma e fez lá um registro. Estamos lá com ele registrado e vamos levar para várias e várias existências que a gente tiver a oportunidade de receber, né? Então, nós vamos ficar de olhos abertos, nós vamos sentar numa posição o mais confortável possível para todo mundo e vamos fazer essa viagem ao longo do universo para chegar até a alma suprema, ok? Então, vinculem-se a um ponto à sua frente, fixe o seu olhar nesse ponto. Vão chegar pensamentos inúteis na sua cabeça? Vão, que possivelmente quisessem te atrapalhar na sua meditação. Mas você pense num riozinho passando à sua frente. E esses pensamentos inúteis você vai jogando nesse riozinho para que ele possa correr e ir embora, né? Não precisa rejeitá-los, apenas deixar seguir, ok? Então vamos lá, vamos sintonizar com esse pontinho entre as nossas sobrancelhas, vamos nos visualizar como esse ponto de luz que vai se desprendendo desse lugar onde você se encontra agora e vai saindo para fora, para o universo. Então imagina você começando a se afastar da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, cada vez mais alto nessa viagem, caminhando, voando como um ponto de luz. E você vai vendo a Terra cada vez menor, cada vez menos perceptível da sua forma. E você vai entrando nesse universo, passando para o mundo onde não há mais corpo, há apenas almas, almas como você, que estão nesse caminho, nessa viagem, rumo à alma suprema, rumo a uma reenergização de todos os seus corpos através da sua alma. Então, perceba todos os pontos de luz que estão à sua volta, fazendo o mesmo caminho que você. Nesse momento, a única coisa que você percebe são pontos de luz, numa vastidão do vazio. Então, vai rompendo esse vazio, junto com essas outras almas, junto com esses pontos de luz, que como pontos de luz tem tudo de bom para te oferecer também. Então vai indo na sua caminhada, vai longe, vai desbravando esse universo, esse vazio, mas que é tão iluminado, tão bonito, e você vai chegando a uma claridade muito grande agora, muito intensa. Perceba essa imensidão de luz que está à sua frente. Então, essa é a alma suprema. Você está frente a seu pai e sua mãe, aquele que te acolhe, que te embala, que te dá suporte, que faz com que você se sinta seguro para caminhar, para desenvolver tudo aquilo que você precisa desenvolver no seu planeta de origem, que é a Terra. Então, como pai e mãe que brincam com seus filhos na idade mais tenra, se permita brincar com a alma suprema, trocar essa energia, recarregar suas baterias, refazer a sua energia vital, que a gente acaba perdendo no nosso dia a dia, nas intempéries que a gente enfrenta.
Então, refaça, reenergize você. Esse é o momento. Você está ali para isso, para trocar essa energia, para deixar a energia pesada que você, de repente, até tá deixando ali nos seus corpos e reabastecendo a sua alma, para quando ela voltar para o seu corpo, ela que anima seu corpo, que faz com que você tenha todas as suas ações, ela venha mais carregada de energia boa, de energia positiva, que vai te fazer mais feliz, mais capaz de discernir entre o bem e o mal, mais equilibrado emocionalmente, para poder visualizar soluções para os problemas que te chegam. Problemas chegam para que tenha soluções. Então, agora que você já se reabasteceu da energia, está na hora da gente voltar. Então, façam uma despedida da alma suprema, seja grato ao que você recebeu, agradeça. É muito legal a gente poder agradecer muito mais do que a gente pedir. Você veja que nós chegamos até a alma suprema e não pedimos nada para ela, porque ela sabe o que a gente precisa e ela já nos entrega isso. Então, receba, agradeça e vamos voltar para o nosso habitat, para o planeta em que a gente está vivendo as nossas experiências deste momento, dessa existência. Então vamos retornando esse caminho de volta, de novo dentro do vazio do universo. Nesse momento ainda, junto com outras almas, junto com outros pontos de luz, você vem descendo, vem trilhando esse caminho dentro do vazio, vindo, e você começa a visualizar o mundo espiritual, onde os perispíritos, que é um dos corpos que nos compõe, mantém a nossa forma física, a nossa forma humana, que é uma das formas que a gente pode experienciar, né, para viver as experiências do planeta Terra, próprios daqui. Então agora você vai visualizando o seu planeta cada vez mais nítido e você vai entrando nessa estratosfera do planeta Terra, dessa energia, desse universo. E você vai vendo o seu país, o seu estado, a sua cidade, o seu bairro cada vez mais pertinho. E agora você já chega até a sua rua e entra para a sua casa, para o lugar onde nós começamos essa meditação de hoje. E retoma a sua vida e começa a sua labuta de hoje, com muito mais tranquilidade, com muito mais equilíbrio, com muito mais força de enfrentar tudo o que possa surgir. As coisas boas que você vai agradecer, as coisas mais difíceis que você vai conseguir contornar de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. Que a gente tenha um dia de muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia e muito amor. Gratidão por vocês que estiveram aqui comigo esse tempo todo. Desculpem hoje pelo atraso, mas graças a Deus conseguimos cumprir aquilo que a gente se propõe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.